Eu não quero saber de Alejandro Garcia, eu não quero saber de Carlos Teran, eu não quero saber de Elan Ricardo. Pra mim, o principal reforço do Atlético para essa sequência de temporada se chama Julimar, é revelado pelo Clube Atlético Paranaense e fez uma falta desgraçada, mas muito grande. E eu vou ser bem sincero com vocês. O Julimar na temporada passada, pra mim, se ele não tivesse machucado naquele confronto contra o Atlético Mineiro, a gente não teria sido rebaixado. Pra mim, o Julimar teria feito uma diferença absurda contra o Fluminense. Pra mim, o Julimar teria feito uma diferença absurda contra o Bragantino. Era um jogador que vivia o seu melhor momento, estava numa potência física absurda, numa potência técnica absurda, e agora está muito próximo de voltar. Treinou com bola já há algum tempo, mas hoje a gente já viu um treino mais coletivo com a participação do Julimar, e fica essa expectativa muito positiva de uma adição que eu acho que, assim, vai chegar buscando a vaga de qualquer jeito. Porque se o Julimar ele volta da maneira que ele terminou ali, da maneira que ele saiu, título absoluto do Atlético. O Julimar, assim, ele não teve o reconhecimento suficiente, mas ele era o principal ponta do Atlético. E, assim, pra mim, um dos principais pontos do futebol brasileiro. O nível de atuação que o Julimar apresentou na temporada passada contra os principais times do futebol brasileiro era um nível muito alto. O Julimar apresentou nível alto contra Cruzeiro, contra Flamengo, contra Corinthians, contra São Paulo. Pô, a lista é gigante. Não tinha na Série A do Campeonato Brasileiro lateral que eu conseguisse parar o Julimar, porque o Julimar ele tem características muito legais, né? O Julimar ele tem a característica do 1 contra 1, então é um jogador muito imprevisível, tem muito a capacidade de ganhar o duelo. É muito difícil a gente entender para onde o Julimar vai, se o Julimar vai buscar o fundo, se o Julimar vai buscar o meio para tentar buscar uma batida, para tentar buscar uma situação de finalização. E então o jogador que transforma aquele lado esquerdo num verdadeiro problema para o adversário, porque parar um cara com a capacidade física que o Julimar tem, que aí realmente eu acho que talvez a gente possa fazer uma comparação, e ele certamente está entre os pontos mais fortes do Brasil, é muito difícil de parar ele, sabe? Aí você fica pensando, né? Quem hoje preenche essas vagas desse ponta esquerda titular? Aí você tem o Mendonça, aí você tem o Luiz Fernando. E assim, a efetividade desses caras nessa crise que o Atlético vive, nessa sequência de jogos sem ganhar na Série B que o Atlético vive, é muito pequena, né? O Mendonça até fez o gol contra a Ferroviária, o Luiz Fernando tava machucado, mas voltou também, não ajudou muita coisa. Mas eu tô falando de influência no jogo. Se você, for parar pra pensar a influência do Luiz Fernando, a influência do Mendonça, são jogadores muito pouco influentes, são jogadores que não conseguem condicionar o jogo, são jogadores que não conseguem mudar a rota do jogo. Eu acho que isso fica muito claro. O Julimar era diferente. No time do ano passado, que era um time melhor que esse, pra mim era muito claro como o time procurava o Julimar. Como o time buscava o Julimar o tempo inteiro. E ser esse jogador condicionante, ser esse jogador do desequilíbrio no confronto individual, faz o time confiar muito nele, né? Então, em muitos momentos, o jogo do Atlético era só no Julimar. E acho que com um time que encontra mais limitações ainda, a importância do Julimar ela tende a ser maior. A importância do Julimar ela tende a ser mais relevante. A importância do Julimar ela tende a ser mais potencializada, assim. E agora, assim, óbvio que rola um receio para entender como ele volta. A gente tá falando de uma lesão numa zona onde o Julimar já sofreu outras lesões, e a gente viu, por exemplo, o caso do Fernando, o caso do Babi recentemente no Atlético. Jogadores que existia uma expectativa muito grande sobre eles, o Babi muito importante em 2021, o Fernando muito importante logo quando chega em 2023, e eles não voltaram a ser peças minimamente relevantes mediante a tudo que se esperava deles, a tudo que você tinha ali de expectativa quanto a eles. Então, assim, acaba sendo uma peça, o Julimar, que a gente tem esse receio. Ia ser muito prejudicial para o Atlético a percepção que o Julimar ele não voltou sendo o jogador que a gente viu na temporada passada. E que em nenhum momento ele vai voltar a ser. Então, assim, é um cuidado que o Atlético tem que ter para
assim, só botar ele em campo quando a gente tiver certeza do momento que ele vive. Mas eu espero de verdade que, assim, volte nas melhores condições possíveis, porque é um jogador que chega pra esse ano, mas com certeza vai ser um pilar do time do ano que vem. Independente se o Atlético estiver na Série A, na Série B, na Série C, Julimar é um jogador que tem contrato, Julimar é um jogador que tem assim, um acordo com o Atlético ali. Não tem por que sair, também não acho que seja um jogador valorizado pelo mercado o suficiente para chegar propostas irrecusáveis pelo Julimar. Então, já pensando na temporada que vem, com toda a força física que ele tem, com toda a capacidade de desequilíbrio que ele tem, é um jogador que pode mudar o rumo do Atlético num futuro assim considerável. Porque, eu volto a dizer, é uma peça que, além de tudo isso que a gente falou, é uma peça que tem gol, né, cara? Ano passado, pô, os gols do Julimar, eles deram uma esperança legal, assim. Naquela reta final, fez gol contra o São Paulo, fez gol contra o Cruzeiro, sabe? Fez gol contra o Vitória. Um jogador, assim, que acho que o único defeito do Martin Varini foi ter cortado a sequência do Julimar para priorizar o Canóbio, né? O Canóbio, ele, pô, teve uma moral absurda com o Varini. O Canóbio teve uma sequência absurda com o Varini que eu vou ser bem sério com vocês que eu não acho que ele merecia. Muito pelo contrário. Mas, assim, a volta do Julimar, pra mim, é o principal reforço. Porque é um jogador que, claramente, ele chama atenção pela capacidade de transição dele, né? Se você olha o Julimar, você fala, putz, é um jogador de transição. Jogador alto, um jogador forte, um jogador de arrancada, um jogador de vencer duelo individual. Isso tudo pode resumir o Julimar. Mas o Julimar é mais que isso. E eu acho que esse talvez seja um dos grandes méritos do Julimar, porque o Julimar ele tem esse confronto individual, o que permite ele jogar em espaço curto. Ah, a defesa tá fechada, o Julimar ele vai encontrar uma maneira de encontrar espaços e também ele vira mais um dentro da área, né? Um jogador alto, um jogador forte para estar dentro da área fazendo peso. Vários gols na temporada passada, a gente teve o movimento do Julimar vindo para dentro para dividir referência com o centroavante e entrar numa condição de finalizar. Foi assim contra o Atlético Goianiense, o gol da vitória, quem sabe do Diório. Foi assim contra o Vitória, que eu acho que o próprio Julimar faz o gol da vitória. Então é um jogador muito inteligente nessa movimentação de sair pro lado, vir pro meio, virar quase que um segundo atacante, deixa o corredor ali com o Esquivel. Então acho que é um jogador que agrega e aumenta muito nossas possibilidades de como atacar. Agrega e aumenta muito nossas possibilidades de como chegar no gol adversário e assim, a gente precisa disso pelo momento que os nossos pontos vivem, pelo momento que assim, o Atlético precisa de qualquer jogador que chegue para contribuir. Na necessidade de reforços, o Julimar se mostra mais necessário. Aí, valeu, pessoal. Tamo junto, forte abraço, é nóis. E que os dias passem logo pra gente ter o Julimelson vestindo a camisa do nosso Furacane, valeu? Tamo junto, é nóis.